Graça e paz, igreja. Amém. Bom é estar na presença de Deus, na casa de Deus, para juntos adorarmos o nosso Deus. Se me dá paz, viverei pra Deus. Aleluia. Ele é digno de ser adorado, ser exaltado. Aleluia. O nosso Deus, Ele é grande. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Senhor. Declare com toda a sua força. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. Aleluia. E todos vão viver. Quão grande é o meu Deus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Lugar de viver, pois sem ser assim. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és nem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És Espírito Santo, vem quem a minha alma esperou. saciar, Senhor, a sede do nosso coração, meu Pai. Fonte da Tu és a fonte da água viva. Tu és a fonte, Senhor. És o dom de Deus. Tu és a fonte, meu Messias, o meu Salvador. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por esta graça. Obrigado por esta oportunidade de poder louvar, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, Jesus, por este momento tão maravilhoso que a igreja recebe de Ti, esta oportunidade de poder Te louvar. Amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a esta mesa do Pai, quando Ele reparte o alimento que é a si mesmo, que a si mesmo Ele se deu por nós. Então a Santa Ceia é o momento que nós participamos do corpo e do sangue do nosso Salvador, porque foi assim que Ele nos ensinou: fazer isso todas as vezes que beberdes. Aleluias. Nós vamos ler a palavra de Deus no capítulo 2 do livro de Tito, o versículo 14. Tito 2. O qual se deu a si mesmo por nós,
para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Vamos ler todos juntos? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de... Aleluias. Incline a sua cabeça em uma oração, para que o Espírito de Deus tenha o lugar dele para nos alcançar, para nos curar, para nos dar vida. Espírito Santo, tudo é teu. A tua palavra é cura, a tua palavra é vida, a tua palavra nos restaura, a tua palavra transforma o nosso viver. A partir do momento que nós começamos a viver pela fé, com entendimento, tudo que o Espírito de Deus nos traz de revelação, de entendimento. Por isso, nesta noite, Pai, que a tua igreja esteja participando deste banquete espiritual, para que vivam a vida de Deus, e o Espírito do Senhor reina sobre nós, guiando-nos, aconselhando-nos, dirigindo a nossa vida por completo, não somente em algumas áreas, mas em todo o nosso viver. Que nós possamos estar em Cristo, vivendo para Cristo, sendo transformado por Ele a cada manhã. A tua palavra que renova dentro de nós, para fazer de nós filhos e filhas de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Pode acender. Tito 2 traz o final de um entendimento que todos nós precisamos receber para vivermos intensamente o reino de Deus em nós. Nós precisamos compreender que o governo de Deus ainda não é visível aos olhos humanos. O reino de Deus, ele não ocupa espaço físico, porque ele está dentro de cada um de nós. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus é Cristo. O reino de Deus é a palavra que está dentro do nosso coração. O governo de Deus, ele governa cada um de nós em espírito. Pelo Espírito, governa o nosso espírito. E quando nós temos entendimento, nós governamos o nosso eu humano, o nosso eu carnal. Ele não mais é independente. Ele tem um Senhor sobre ele, que é o Cristo que morreu por nós na cruz. Quando nós compreendemos que nós somos governados pelo nosso interior, pelo Deus que habita em nós, nós deixamos de viver para nós mesmos. Nós deixamos de viver a vida que olha somente pelos olhos carnais, e começamos a olhar para cima, onde Cristo está assentado, porque no lugar que Ele está assentado, nós também estamos. É assim que a palavra nos diz. E quando nós temos essa compreensão, nós vivemos uma vida que agrada a Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos, nesta noite, eu quero falar sobre um tema. Estamos em crise. Todos os que nascem da carne
E praticamente os que nascem de Deus, estamos vivendo uma crise e precisamos nos despertar para esse lugar de entendimento, para viver de verdade o que Deus tem para nós, e não ficar apenas, cogitando coisas, mas vivendo a realidade que Deus tem para cada um. Quero dizer para os irmãos que Deus não desistiu da igreja. Deus não desistiu de nós. Continua chamando para o seu reino os nascidos da carne, pois o seu desejo é salvar raças, tribos, nações e línguas. Ele continua fazendo esse trabalho. O Espírito Santo continua convencendo. Embora o mal tenha alcançado proporções gigantescas, o pecado chegou aonde não devia chegar, mas uma palavra mantém os que entendem, os que acreditam, em segurança, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso Deus continua no seu trono. Uma coisa nós precisamos entender: Ele não perdeu o controle. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os nascidos da carne têm problema, porque eles não têm visão espiritual. Tudo que eles desejam está no alcance da visão e da mão. E quando eles começam a compreender que a mão não consegue pegar, que os olhos não conseguem ver, que tudo que eles veem é desesperador, que tudo que eles percebem não tem sentido. Quando eles entendem, irmãos, eles começam a odiar o que a geração passada deixou para eles. Corrupção, violência, maldade. Eles entram em um mundo sem condições. Aí você vê jovens desesperados, uma juventude angustiada, viciada em tudo quanto é tipo de drogas, porque eles não têm nada que lhe dá esperança. Estão em crise, estão desesperados, angustiados. E os que nascem de Deus, como estão? E os nascidos de Deus, como estão vivendo? Os que nascem de Deus, irmãos, não estão vivendo uma condição muito melhor, porque eles encontraram uma igreja morna. Estão nascendo em uma igreja morna, uma igreja que não oferece Cristo através da vida. Eles não conseguem ver nos seus mentores uma vida casta, uma vida de oração, uma vida que condiz com a verdade. Você tem uma coisa, irmãos, que o pessoal de hoje não gosta de orar, não gosta de estudo bíblico,
não participam de nada que a carne não atrai. Os cultos têm que ser para agradar. E não para louvar e adorar. A palavra tem que ser massageando o ego. Senão não foi palavra. Senão o culto não foi bom. Esta é a geração morna que nós estamos vivendo. Você pode discordar de mim, não tem nenhum problema. Mas é a verdade que precisa ser dita. Ou a gente se desperta, ou a gente acorda para viver um verdadeiro evangelho, ou a gente continua não atraindo vidas, porque Cristo não resplandece, porque Cristo não é visto através de mim e de você, através da igreja. Irmãos, não tem sentido se o evangelho de Cristo não for pregado através da nossa vida, através das ovelhas de Cristo. Aonde você participa, aonde você anda, aonde você vive, aonde eu ando, aonde eu vivo. Qual é a aparência de Cristo que eles notam? Qual é a aparência de Cristo que eles percebem? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então, amados, para haver esperança para os que nascem de Deus, nós temos que sair da mornidão. Nós temos que amar o jejum, a oração, a palavra, se alimentar, comer a palavra de Deus intensamente, viver o que ela é, e não o que eu gosto, e não o que eu quero. As pessoas vêm, se batizam, mas você não vê mudança. Você não vê mudança, continua igual antes, fazendo as mesmas coisas, gostando das mesmas coisas, não deixando nada por amor a Cristo, fazem tudo o que faziam antes. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Tem muita coisa que não convém para o crente, para o filho de Deus. Não convém, irmão. Tem muita coisa que não convém. Senão Cristo não é visto. É proibido? Não é proibido, mas não convém. E cada um devemos perceber isso. O que eu estou fazendo agrada a Deus? O que eu estou fazendo agrada o Espírito Santo? O que eu uso, o que eu faço, o que eu agrada o Espírito Santo? O tempo que eu perco em nada agrada o Espírito Santo? É difícil, queridos, mas a palavra de Deus é isso. Se nós não fazermos a diferença com sabedoria e com entendimento de Deus, se o Espírito Santo não for o governo que governa o nosso interior, a gente vai continuar não sendo luz para os nossos filhos, para os nossos netos. Quantos netos que dizem assim: meu avô orava, meu avô era um homem de Deus, minha avó, eu aprendi com a minha avó. Lembra o testemunho do apóstolo do Timóteo? Na Bíblia, ele aprendeu com a mãe e com a avó, e se tornou um grande homem de Deus. O que é que a gente espera, irmãos?
se nós que estamos conduzindo não for o que a Bíblia diz que nós devemos ser. Não tem espelho, não tem para quem olhar. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver em nós exemplo para eles, exemplo de vida, de fé. Deus continua salvando, o Espírito Santo continua convencendo, mas nós precisamos melhorar. Você crê nisso? Diga: eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos. Irmãos, precisamos dar frutos que glorificam o nome do Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus, que Jesus não perde batalha. Por isso Ele deixou esta palavra para nós. Mateus 16, 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esta é a autoridade que nós recebemos dele, através do apóstolo Pedro. A igreja recebeu a autoridade de ser porta-voz, de falar em nome dele, de mostrar quem ele é. Lhe darei as chaves. A igreja tem esta autoridade de caminhar na luz da palavra, para que esta verdade se cumpra, para que esta verdade gere vida. O que você ligar, igreja, o que você ligar na terra será ligado no céu. Isto fala de uma vida entregue, de uma vida que ama de verdade, de uma vida que compreendeu que nós estamos aqui só passando, e nós estamos aqui, sabe, caminhando rapidamente para chegar no nosso lugar que é eterno, para chegar no nosso lugar que Deus em Cristo preparou para todos nós. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Você crê? Eu creio. Eu creio nisso. Eu creio que esse lugar está preparado. Mas eu estou passando. Eu estou de passagem. E a minha passagem precisa deixar uma marca. A sua passagem precisa marcar a vida de alguém. A vida daqueles que são teu próximo. Aqueles, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo, eu preciso marcar a vida do meu próximo. Não é assim? Com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu carrego. Com aquilo que eu represento. Eu represento um reino. O reino de Deus. E o reino será conhecido por aquilo que eu faço, por aquilo que eu digo, por aquilo que eu represento na verdade, na palavra. Não pelo jeito que eu quero, não pelo jeito que eu acho, mas pelo jeito que é. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Do teu jeito não serve, nem do meu.
só serve do jeito dele. Só do jeito dele serve. É por isso que ele escreveu tudo, está tudo escrito. O jeito que ele quer, o jeito que ele deseja que nós, como filhos, sejamos praticantes da verdade. Estão dizendo para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta palavra, sobre esta rocha, sobre isto, sobre esta palavra que é rocha, que é eterna, eu edifico uma igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Que segurança nós temos, queridos? Que segurança nós temos? A porta do inferno não vai prevalecer. Por mais que ele lute, por mais que ele empenhe, como eu disse, o mal cresceu, o pecado abundou, mas superabundou a graça de Jesus. É superabundante a graça. Então ninguém vai vencer o Senhor, ninguém vai vencer a sua igreja. Tem muita gente dizendo assim: que igreja que ele vai buscar? Ele vai ter uma igreja para buscar. Ele tem uma igreja para buscar, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem contaminação, uma igreja que lavou as suas vestes no sangue de Jesus, uma igreja que permanece fiel à palavra que ela escuta, a palavra que o Espírito Santo traz, ela permanece na palavra. Amém? É necessário uma mudança radical, amados. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, o apóstolo, como uma insistência assim profunda de alma, irmãos, é um pedido de coração, é um pedido profundo da minha alma para vocês. Rogo que vocês apresentem os vossos corpos vivos, vivo em uma identidade, vivos em uma ligação, em uma intimidade perfeita. Apresentar o corpo em oferta. A gente ainda não entendeu essa parte. Nós ainda não entendemos. A gente cita ele toda hora, mas esse versículo 1 a gente não entendeu ainda. Nós temos dificuldade, amados. Esse versículo 1 do capítulo 12. Volta. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Sacrifício vivo. O sacrifício sou eu. O sacrifício agradável que Deus deseja é a minha vida, queridos, é a tua vida. Deus não quer a tua oferta que você pega e leva tão somente. Para quê? Se você não se entregou ainda. Tem muita gente que dá, tem muita gente que doa, mas não se doou, não se ofereceu ainda.
Esta é a grande questão de nos tornar uma igreja morna. Porque ainda a gente não se doou. A gente dá o que sobra. A gente faz o que sobra. Se eu tenho tempo, a gente é perito em dizer: não dá, não posso, não vou. E não faz nenhum sacrifício para mudar isso. Ah, Deus sabe, Deus entende. Deus sabe das minhas dificuldades. Deus sabe da minha luta. Claro que Ele sabe, pode ter certeza que sabe. E está vendo tudo. Qual é o esforço que nós estamos fazendo para colocá-lo em primeiro lugar? Qual é o esforço que nós estamos ofertando para colocá-lo primeiro na nossa vida? Deus é o primeiro, ou o que sobra é dele? Eu não preciso desenhar, eu sei que vocês estão entendendo. O que é que nós estamos oferecendo a Deus? Nesse versículo, Deus está pedindo tudo o que somos, tudo o que temos, pôr no altar. Quando Abraão ofereceu Isaac no altar, Deus não viu Isaac, Deus viu Abraão no altar. Porque que pai coloca o filho no altar e ele não morre primeiro? Quando Cristo foi crucificado, Deus estava sendo antes dele. Então, quando Isaac está no altar, a resposta de Deus é: Deus viu que você realmente não falou nada de Isaac, falou de Abraão. Falou: olha, Deus viu que você teme a Ele. E Abraão foi chamado o amigo de Deus, porque quem estava no altar em oferta era o Abraão. Então, se a gente entender que quem precisa estar sobre o altar somos nós, e não a nossa oferta, porque depois que você se entregar, Deus aceita todas as tuas ofertas. Deus aceita tudo que você der a Ele. Todo o teu louvor, toda a tua gratidão, tudo que você ofertar a Ele, Ele recebe. Porque você já foi, você já morreu, você já foi para o altar. Então Ele te recebe. Amém, queridos? O versículo 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, só aí é que nós entendemos estas coisas e nos renovamos. Tem gente que não se renova, queridos. Tem gente que está pegado no passado, há 30 anos atrás, e quer que faça do mesmo jeito ainda hoje. É porque a igreja hoje mudou muita coisa. A igreja não sei o que. A igreja, no meu tempo, 30, 40 anos atrás, no meu tempo, a gente cantava hino da harpa. Hoje o povo não sabe. Irmãos, passou, é tempo novo. É tempo novo. É um tempo de renovação, é um tempo de entendimento, renova a mente. A gente fica na mesmice, aprendeu daquele jeito e faz a vida inteira, como se estivesse agradando a Deus. Pergunta para Ele, renova a mente. Senhor, estou te agradando dessa forma? Estou sendo agradável? Ou estou enchendo a tua paciência? Então, amados, quando nós compreendemos isso, a nossa mente se renova em Cristo, e nós buscamos fazer a vontade dele, sim.
E nós buscamos fazer a vontade dele, sim. Porque nós somos renovados. Se ele quiser que canta ainda, canta ainda. Ele pediu para mim cantar, eu vou cantar. Amém? Glória a Deus. Mas não fica, sabe, atrapalhando o Espírito Santo de trabalhar na tua vida. O Espírito Santo de trabalhar no teu coração, de trazer coisas novas de Deus para você todo dia. Porque nosso Deus, Ele é infinito. Ele é infinito em seu poder. Ele é infinito em seu amor. Ele é infinito em sua compaixão, em tudo. E nós muitas vezes ficamos sapateando no mesmo lugar. Então vamos entender a agradável vontade dEle, queridos. Vamos renovar nossa mente e deixar o Espírito de Deus nos levar para este lugar, aonde o seu propósito se cumpra em nossas vidas, renovando a mente. Vamos ver, eu vou pular algumas coisas aqui. 1 João 3, do 1 ao 4, o seu amor tão grande. João 3, do 1 ao 4. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando é que Deus se manifesta? Quando é que o Espírito se manifesta? Irmãos, quando o Espírito se manifesta, nós temos o mesmo entendimento dele, a nossa mente nele, nós entendemos o que ele é, e nesse momento nós temos uma perfeita identidade, e nós não erramos mais naquilo que foi revelado através desse entendimento. Quando Deus se manifesta em nós, quando o Espírito se manifesta, é para nos fazer semelhante, é para nos tornarmos semelhante a Ele. Agora, se Ele não se manifesta através da palavra, através do seu Espírito em nós, qual é a semelhança que está sendo gerada em mim? Aonde está a minha aparência com Cristo? Aonde está? Quem vai perceber? Então, primeira coisa, sou filho de Deus. Primeira coisa que você precisa ter certeza disto, e não deixar o inimigo te enganar: sou filho, sou filha, sou filho de Deus. Senhor, pode se manifestar em mim? Se manifesta em mim. Me revela a tua palavra, revela a tua palavra, o teu ser em mim. Me revela, Senhor, a tua identidade em mim, a tua vida em mim. Não é para mim se vangloriar, é para eu te mostrar, é para que o mundo te veja quem tu és. Tão grande amor Deus demonstrou, que nos deu esse direito de em Cristo ser filhos de Deus. E o exemplo, amados, que nós precisamos deixar está em 2 Coríntios 5, versículos 6 e 7. É um exemplo bastante forte, que precisa se manifestar através da nossa vida, que as pessoas precisam ver, a nossa família precisa ver. 2 Coríntios 5, versículos 6 e 7.
Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. O Espírito habita em nós. Isto é uma certeza. E nós andamos por fé e não por vista. Por vista anda aqueles que não têm o novo nascimento. Então ele quer ter firmeza na vista. Se ele não perceber firmeza na vista, ele não anda. Mas aqueles que nasceram de novo, que andam em espírito, eles creem pela fé. Eles andam por fé. E mesmo que está tudo dizendo não, na visão terrena, ele enxerga no mundo espiritual. E isto é uma marca. Isto deixa exemplo para a geração. Quantas vezes nós, como pais, como esposo, como esposa, nós precisamos agir assim, olhar quantas coisas difíceis e não parar, dizer: filho, filhas, família, vamos avançar, não vamos parar não. Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Não vamos parar, vamos avançar. Vamos na direção que Ele está mostrando para a gente. Ninguém está vendo, mas você está vendo. Irmãos, e muitas vezes na tua casa é só você que vai ver, mas e se você ficar, sabe, com dúvida, você não vai conseguir mostrar. Tenha uma atitude de fé. Mostre pela tua fé o Deus que você serve. Não volte atrás. Eu encerro Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Ele se deu, Ele se entregou por isso. Sabe o que foi a causa dele se entregar? Isso aqui não é um povo qualquer, não é um Zé Ninguém, não é um povo sem qualidade, não é. Ele se entregou por isso aqui. Ele se entregou para um povo seu, um povo especial para Ele, um povo zeloso, zeloso do bem, zeloso das coisas santas, zeloso das coisas puras. Uma qualidade superior. Ele se entregou para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso, de boas obras. Pense nas obras que eu e você temos realizado. Pense nas obras que nós temos realizado em favor de Cristo, em favor do amor, em favor da fé. Quais são as obras? Obras, irmãos, não é as obras que nos salvam não, viu? Mas se nós somos salvos, as obras nos seguem. As obras são praticadas, as obras são contínuas, elas saem de nós naturalmente, elas existem em nós naturalmente. Eu não preciso ficar, sabe, desesperado tentando arrancar uma obra de alguém, e nem Deus de mim, porque elas são naturais.
A minha vida, a tua vida foi transformada no amor de Deus. Então é natural, obras de bondade. Mostrar a Cristo para o nosso irmão, para o nosso próximo. Porque se eu estou indo para o céu e Ele é meu próximo, é Ele que eu quero comigo. Eu quero o meu próximo comigo. Eu preciso desejar que o meu próximo esteja comigo. O meu próximo, o mais próximo, é minha família. Eu quero a salvação da minha família e luto por isso. Quero a salvação das pessoas, dos meus amigos, e luto por isso. Quero a salvação da minha família toda e luto por isso. Mostrar a Cristo para eles, não dar mau testemunho para eles, para que eles continuem vendo Jesus. São as boas obras que Deus quer que a gente mostre. Amém, queridos? Então, pelo nosso bom porte em Cristo, muitos serão salvos, muitos serão ganhos. Então Deus quer um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Naturalmente essas obras sairão de nós, serão praticadas por nós. Vamos colocar de pé. Vamos pedir ao Espírito Santo que realize essa mudança em nosso coração. Feche teus olhos, se você puder. Se não puder, pode ficar aberto mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos em Tuas mãos tudo que somos, tudo que temos. Ajuda em nossas fraquezas, Pai, porque a Tua palavra é força, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é alimento. Que nós, cada um de nós, estejamos alimentados por esta palavra, que ela possa gerar em nós o que ela diz que é realmente. Que nós possamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, oferecer-nos a nós mesmos no altar, Senhor, e que esse altar esteja em cheiro suave perante Ti. Que a graça do Espírito Santo alcance cada um agora. Cada sacrifício que aqui está, cada sacrifício que se apresenta perante Ti, esteja vivo, vivo para Deus, mas morto para as paixões, morto para as vaidades desta terra. Senhor, que o nosso coração se entrega, Pai, que o nosso coração Te veja, Te abrace, Senhor, e tenha íntima intimidade. Aleluia, tenha, Senhor Jesus, este momento agradável diante dos Teus olhos. Que sejamos íntimos do nosso Deus. Aleluias, Espírito Santo. Que o Senhor, pela Tua graça, nos alcance. Gere vida em nós. Gere vida no coração dos Teus filhos, Pai. Que cada um se apresente perante Ti, ofertando a Ti, Pai, o seu melhor, o seu amor, um coração grato, cheio do Espírito Santo. Senhor, que a família seja salva, Pai, que a família encontre o aconchego perante Ti, que nós sejamos como o sacerdote tem que ser, Senhor, colocando o sacrifício no altar, a nossa vida perante Ti. Que a graça do Espírito Santo se derrame neste momento. Aleluia, Jesus. Tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua